Bem, eu queria nesse momento, até como profissional de saúde, como médico, a orientação neste momento é a gente diminuir a velocidade da epidemia. Quanto menos gente pegar o vírus, melhor. Por quê? Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, principalmente aí os idosos, aquele que tem maior risco, o sistema de saúde entra em colapso. Nós não temos UTI suficientes, nós não temos unidades de terapia intensiva, não temos respiradores suficientes para atender a população. Então, nós não queremos que aconteça aqui o que aconteceu lá na Espanha, na Itália, que está acontecendo em Nova York. A única forma de prevenir isso é a gente espaçar a epidemia, ou seja, a gente reduzir o número de pessoas que se contaminam ao mesmo tempo. Como é que a gente faz isso? Pedindo esse isolamento social e principalmente dos idosos que têm um risco maior. Então essa é a minha preocupação número 1 e eu acho que essa está correta a Organização Mundial de Saúde, o nosso ministro Mandetta, do Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, todos recomendando que neste momento nós precisamos reduzir o número de pessoas que se contaminam com o vírus. Na sua avaliação, deputado, agora o estado de calamidade pública é para terminar dia 7 de abril. Ele deve continuar? Nós vamos precisar avaliar isso. Reinaldo, é cedo ainda, nós estamos agora num crescimento aí do número de contaminados e números de mortos. Eu diria que nós vamos ter que avaliar. Naturalmente que se a gente parar cedo isso, pode ser que aumente rapidamente o número de contaminados e aí nós vamos ter um congestionamento do sistema e muita gente vai acabar não conseguindo ser atendido nas unidades de terapia intensiva. Então, é bem possível que haja um prolongamento desse isolamento social necessário nessa primeira fase da doença. Mais para frente, quando todo mundo já estiver contaminado, isso não faz mais sentido. Mas nesse momento, onde a maioria das pessoas não foram contaminadas, é bem possível que o isolamento social seja uma medida importante ainda a ser continuada mais um tempo. Lógico, os serviços essenciais devem continuar, eventualmente as indústrias que puderem garantir as boas condições de trabalho e avaliarem os seus funcionários também devem continuar, mas a maioria, o comércio, as outras coisas onde você tem aglomeração de pessoas, um movimento grande na cidade, isso eu acho que deve ser reduzido ao máximo nessa primeira fase da epidemia. Como médico, o que mais lhe preocupa? O que me preocupa, além dessa preocupação do isolamento, é a falta de respiradores. Isso é um grave problema. Nós temos hospitais em número suficiente, nós temos profissionais de saúde em número suficiente, nós teríamos recursos financeiros que estão sendo alocados do governo federal, do governo estadual, os próprios municípios estão se dedicando a investir recursos. No entanto, faltam respiradores. Os respiradores são ventiladores mecânicos que ajudam a pessoa a respirar no caso dele ter aquela pneumonia por vírus. Então nós sabemos que uma parte das pessoas, principalmente as idosas, podem evoluir para essas formas graves. E essas formas graves exigem esse ventilador mecânico, que vai ajudar a pessoa a respirar artificialmente até que o vírus passe, até que aquele período de 10, 15 dias da virose ou da doença conclui. Então nós precisamos de respirador e não tem respirador no mundo. Você vê a luta que está acontecendo, os Estados Unidos está desesperado, Nova York atrás de respiradores, a Itália, a Espanha, a Europa, a Alemanha. Então faltam respiradores, por quê? Porque esses respiradores têm componentes que são fabricados em alguns países do mundo. Como todo mundo comprou ao mesmo tempo, houve um colapso, não há nem para vender, nem para alugar. Então essa é a minha maior preocupação. Por isso, Reinaldo, nós estamos trabalhando com os municípios, com os hospitais da região, apoiando aqui a Direção Regional de Saúde, para a gente poder conseguir um respirador de cada um desses hospitais para montar novas unidades de terapia intensiva especializadas no atendimento aos pacientes graves de coronavírus. Então essa é a minha grande preocupação. E a segunda grande preocupação é a questão dos equipamentos de proteção dos profissionais de saúde, porque não tem ninguém que se arrisque mais do que o profissional de saúde que vai ficar cuidando do paciente que está com
com o coronavírus. Ele vai ficar dentro do hospital, ou dentro de uma UTI, ou dentro de uma enfermaria, o dia todo com esses pacientes. Isso traz um risco muito grande de contaminação, e se essas pessoas não tiverem máscaras especiais, não tiverem bem protegidas, elas têm um risco bastante grande de se contaminarem, e aí elas vão ter que se afastar do trabalho, o que vai criar mais um problema de falta de profissionais da saúde. Além do que, as pessoas têm família, acabam levando para casa esses vírus, e isso acaba circulando mais rapidamente na comunidade. Então, são as duas questões, os respiradores e a questão das máscaras de proteção e os equipamentos de proteção dos profissionais de saúde. O senhor tem tido contato com o ministro da Saúde, Mandetta, e há hoje toda uma discussão política também dele permanecer ou não no cargo. Como que o senhor está analisando as declarações do presidente da República nesse momento que contribui para a maior instabilidade política do Brasil? Eu não tenho dúvida que é uma unanimidade. O presidente da República tem sido muito infeliz, inoportuno. É lamentável que ele tome uma medida como essa. Todos nós temos responsabilidade com a vida, com a saúde da população, com o sistema público, com a capacidade de atendimento. Todos nós estamos falando a mesma língua. Parece que o presidente não entendeu isso. É lógico que ele fala a preocupação também aos empregos, não tenha dúvida, nós também temos. Mas uma coisa, dá para fazer as coisas concomitantemente. O governo está fazendo isso. Os próprios ministros estão tomando uma série de decisões junto com o Congresso Nacional para socorrer as empresas, para dar agora o valor de R$600 aí para os autônomos, aquelas pessoas que trabalham informalmente, né, que são mais de 40 milhões. As famílias que têm mais baixa renda também receberão esse valor de 600, podendo chegar a R$1.200 por família, e também para as mulheres que são, vamos dizer assim, que são chefes de família, e também agora estão socorrendo as empresas, para que os trabalhadores que recebem até R$3.000, o governo pode pagar até 75% do valor desses empregos, exatamente para as empresas se manterem vivas, que também é importante. Agora nós precisamos manter as empresas vivas mais 2, 3 meses, com o socorro do governo, assim como estão fazendo os outros países do mundo, mas ao mesmo tempo, nesse momento, nós temos que ter muita responsabilidade com a saúde da população. Então eu entendo que o presidente, infelizmente, está absolutamente errado, e eu espero que ele possa rever isso, assim como outros presidentes que também eram contra o isolamento social e agora voltaram atrás e até pediram desculpas, né? Porque isso aconteceu na Itália, aconteceu em Milão, e o próprio governador pediu desculpas à população por não ter tomado as medidas necessárias no tempo correto. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que nesse momento, talvez mais 1, 2, 3 ou até 4 semanas, o isolamento social é absolutamente fundamental. As máscaras de pano deverão, de fato, começar a ganhar maior espaço na vida do brasileiro? Acho uma solução importante essas máscaras de pano, foi dada essa ideia, as pessoas podem fazer isso em casa, tem muitas confecções por aí que podem fazer, isso ajuda a população a reduzir a contaminação comunitária, que nós chamamos, né? Ela não é a ideal para ser utilizado dentro do ambiente hospitalar, para os profissionais de saúde, mas ela pode ajudar bem aí a população a também ter a sua proteção, evitar, porque a gente sabe que a principal forma de transmissão é através da respiração, ou seja, quando você fala, quando você espirra, né, o que nós chamamos de perdigotos. Então a contaminação mais comum é através da respiração daquele que está contaminado. Então, se você proteger, se você estiver contaminado e não sente nada, que também acontece isso, a maioria das pessoas que têm a doença não sentem nada, Reinaldo. Então ele nem sabe que está, mas se ele estiver usando a máscara, ele não vai estar contaminando o outro. E ao mesmo tempo, se você encontrar alguém que está contaminado, também você está se protegendo. Então, as máscaras de pano também têm a sua validade, eu não tenho nenhuma dúvida. Pós-coronavírus, nós teremos um novo modelo de economia mundial? Um novo capitalismo? Isso vai empobrecer o mundo e isso vai fazer com que as pessoas repensem um pouco mais a dependência que existe, por exemplo, dos equipamentos da China, né, para que as pessoas tenham uma preocupação maior com algumas questões importantíssimas que agora está sendo reavaliada. Como nós nunca vivemos isso, a gente sempre aprende, né, mesmo nos momentos difíceis. Eu não tenho dúvida, isso vai exigir uma nova organização de diversos setores da economia e postura dos governos também
para que a gente possa estar melhor preparado se isso voltar a acontecer no futuro. Uma dúvida, como médico do deputado, uma pessoa que já contraiu o coronavírus pode voltar também a ter a doença, contrair novamente depois de um tempo? No inverno, por exemplo? Já existem alguns estudos na China que acreditam que isso seja possível, ou seja, a pessoa ser contaminada mais de uma vez, assim como pode acontecer com a dengue, né? A pessoa pega a dengue, no ano que vem, no ano seguinte ela pega a dengue de novo. Ainda são estudos muito iniciais, mas pelo menos já existe alguns pesquisadores acreditando que é possível a reinfecção, a pessoa ter mais de uma vez o coronavírus, né? O Covid-19. Mas eu não tenho dúvida que a corrida vai ser muito grande para se criar uma vacina, assim como foi criada uma vacina para a gripe influenza, o H1N1, que também matou muita gente no passado, mas hoje existe a vacina, inclusive os idosos estão tomando a vacina, né, que é uma doença de risco para o idoso. Eu não tenho nenhuma dúvida que em um ano, no mais tardar um ano e pouco, porque são várias etapas que você precisa para elaborar uma vacina, segurança, eficácia, né, uma série de coisas, mas nós teremos certamente em breve aí a vacina para poder nos proteger de outras epidemias como essa, ou pelo menos em relação ao coronavírus. Para finalizar, deputado, há clima político nesse momento para se discutir até mesmo o impeachment do presidente Bolsonaro? Isso pode acontecer de fato? Eu não creio que isso fosse ajudar o Brasil nesse momento. O que a gente espera é que o nosso presidente, em vez de atrapalhar, ajude, né, esse momento para a gente ter uma coerência entre o que precisa ser feito, né, e as nossas lideranças devem dar um bom exemplo. Eu acredito que não há hoje esse ambiente dentro do Congresso. Eu acho que ele está recebendo aí as críticas que deve receber e a gente espera que ele faça uma reflexão e possa ter um comportamento adequado nesse momento. Volto a dizer, ninguém é contra ajudar os empregos, a economia, mas isso já está sendo feito, assim como em outros países. Vamos aprender com o que os outros países passaram para que a gente não tenha aqui a gravidade da doença e, ao mesmo tempo, a gente dê um suporte para a área social e para os empregos no Brasil. Então, não há, no meu entender, não deve haver, nesse momento, um ambiente de impeachment. Isso só agravaria a instabilidade política no país. Como manter o equilíbrio psicológico nesse momento, deputado? Eu acho que cada um tem que fazer realmente a sua parte. A gente sempre pensa uma coisa, né? As coisas boas passam, mas as ruins também passam. Então, esse período vai passar. Daqui 3, 4 meses nós vamos retomar o nosso dia a dia. Já há uma discussão dentro do Congresso Nacional para que temas importantes, como por exemplo a reforma tributária do Brasil, avance esse ano, apesar de tudo, das restrições e etc., inclusive dos deputados não poderem estar 500 deputados juntos, né? Nós estamos estudando formas da gente ainda poder votar reformas importantes para quando a gente sair da crise, a gente ter um ambiente melhor para o crescimento da economia do que nós tínhamos no passado.